armamentista. Bom, faço aqui primeiro uma observação, é muito interessante essa observação do professor Alexandre Guerreiro a respeito, né, da forma madura como os russos lidam com, digamos assim, o elemento fortuna. Eles não têm aquela imaturidade que a gente costuma encontrar, por exemplo, nos alemães, essa crença no plano perfeito, né, que ao longo da história a gente viu derrotando os exércitos mais notáveis, né? E, bom, os russos têm muita experiência com a improvisação. Nesse ponto, até são parecidos aqui conosco, né? No Brasil a gente chama de jeitinho, cá em Portugal a gente chama, né, de o desenrasco. Temos, né, na nossa índole isso em comum com os eslavos. Mas a pergunta que eu desejaria fazer aqui ao professor Alexandre Guerreiro é a seguinte: temos visto, né, que os média corporativos em Portugal são talvez em todo o mundo ocidental aqueles mais histericamente pró-ocidentais, ao ponto, né, de mentirem descaradamente e se tornarem quase que a nível mundial uma caricatura, né, do que é uma imprensa que faz o antigo ministro da propaganda do Iraque, né, na época da segunda invasão do Golfo, parecer um paradigma, né, de apego pela verdade. A pergunta que eu faço é a seguinte: levando em conta aqui as forças que estão em jogo e a impossibilidade da Rússia perder a guerra e a certeza quase absoluta de qual vai ser o desenlace de tudo isso, quais o senhor acha que serão as consequências desse desmascaramento dos grandes média em Portugal perante a população, tendo em conta o resultado possível? Isso vai levar o povo finalmente a acordar dessa letargia e desse sono provocado por esse sonífero chamado televisão e média corporativa? Por favor. Bom, a pergunta é extremamente interessante, porque deveria ser feita não só relativamente ao universo português, mas relativamente a muitos outros universos, mas nós estamos aqui no eixo da lusofonia, mas gostava que em Espanha fizessem a mesma questão, em Itália, em França, por aí fora, embora mesmo assim eu acredito que, como referiu muito bem, Portugal se calhar tem dos casos mais críticos de seguidismo, de incondicional de um determinado guião, sem se atreverem a questionar muitas vezes se faz sentido ou não uma determinada informação que se ouve. Portanto, existe um guião, existe um seguimento e uma lealdade quase canina para com aquilo que é a campanha habitualmente conhecida como ocidental. Nós integramos o chamado Bloco Ocidental, mas na verdade nós não mandamos rigorosamente nada. Nós não temos qualquer tipo de influência no Bloco Ocidental. Nós limitamos a seguir instruções, quer no contexto da União Europeia, quer também no contexto da NATO. Portanto, e é muito importante nós percebermos que isto muitas vezes já vem de uma perspectiva cultural que nós já há muitas décadas temos. Já vinha assim ainda no tempo da ditadura em Portugal, já vinha assim ainda do tempo anterior, que é o de nos habituarmos a ouvir aquilo que vem de cima e a tentarmos perceber qual é a melhor forma de sobrevivermos, mesmo que fiquemos a sobreviver quase de migalhas, digamos assim. Isso é cultural, isso está no sangue dos portugueses, é geral, é um mal geral. Muitas vezes em circunstâncias da vida acabamos por ver-nos neste tipo de tomada de decisão, que é quem ousa falar, questionar. Eu nem digo tentar desmentir, eu digo questionar o porquê que uma determinada coisa é assim. Automaticamente, não é qualquer pessoa que tem esse tipo de coragem para se quer questionar, porque sabe que vai logo receber da parte geral, dos restantes, um olhar de reprovação quase, por estar a ousar questionar. Portanto, isto é cultural, sobretudo para os brasileiros, que não estão muito familiarizados com a forma de ser do português, é este tipo de pensamento pequenino de, bom, se alguém diz, se a maioria diz, é mais confortável para nós seguirmos. Isso depois reflete-se nos meios de comunicação social, que é, as pessoas têm uma forma de olhar para os conflitos e de olhar para os assuntos do dia-a-dia como nós olhamos e vivemos a realidade no futebol. Ou seja, eu nasci de um determinado clube, vou morrer de um determinado clube, tudo aquilo que o meu clube fizer é bom, tudo aquilo que os outros fizerem é mau.
Isto é uma perspectiva muito redutora, mas é assim que nós estamos a viver a realidade aqui em Portugal. E é assim que os portugueses e os órgãos de comunicação social assim o fazem. Eu acredito que, quando mais tarde ou mais cedo, como referiu, partindo do princípio que, de facto, todas aquelas variantes que eu falei há instantes, que se vão manter e que a Rússia, mais tarde ou mais cedo, vai sair vencedora desta situação, aquilo que se vai tentar fazer é aquilo que, de vez em quando, nós já nos apercebemos, e ontem, por exemplo, tive um exemplo disso na televisão portuguesa, que é o de admitir, e na semana passada também, com a conquista de Soledar, por exemplo, a Rússia já está no controle de Soledar. Então, aquilo que se começou a fazer relativamente a Soledar não foi, depois de muita negação de dizer que Soledar era uma cidade com importância estratégica, que não se podia perder, aquilo que eu comecei a ver aqui em Portugal foi que, quando houve notícia de os russos conquistarem Soledar, foi que, Soledar na verdade nem sequer é uma cidade, Soledar é uma vila, Soledar não tem importância estratégica, os russos estão ali a queimar muitos recursos, portanto, estão a queimar muitos recursos e é por isso que os ucranianos também estão ali a investir tanta coisa, tanto equipamento e tanto homem. E começamos a assistir, ou seja, é uma forma de admitir que se perdeu, que se esteve errado, mas ao mesmo tempo de, aquilo que se diz aqui em Portugal, virar o bico ao prego. Ou seja, é basicamente dar a volta à situação para nunca reconhecer de uma forma clara que se perdeu. Portanto, eu acredito que vai ser isso que vai acontecer aqui. Ou seja, Putin, na verdade, e a Rússia acabaram por derrotar a Ucrânia, mas, na verdade, isso só aconteceu porque... E por aí vai. Ou seja, parece aquele tipo de conversas de quem está normalmente a fazer o balanço de um jogo de futebol. E depois temos aqueles fiéis, aí não sei se tem muito no Brasil, mas aqui em Portugal, pelo menos o Carlos já deve ter percebido, tem sempre um do Benfica, do Sporting e do Porto, e nunca concedem rigorosamente nada sobre os outros, e ao fim de 2-3 horas é a mesma coisa que ninguém tivesse discutido nada, porque ninguém chega a nenhum consenso sobre rigorosamente nada. E eu acho que o objetivo vai ser esse, com uma diferença, é que desta vez, neste tipo de programa que fizer esse tipo de apanhado, nós só temos uma perspectiva única. Portanto, é muito mais confortável seguir essa perspectiva única do que estar a dar voz a pessoas que têm uma perspectiva diferente. E isto aqui não é uma questão de ser pró-russo, de ser putinista, de ser o que quiserem. Isto é uma questão de senso comum e de evidência. As pessoas que olhem para os recursos que a NATO, a Rússia neste momento não está em conflito contra a Ucrânia. A Ucrânia é um fantoche da NATO. Ponto final. E a NATO é composta por 30 países. Mais outros da União Europeia que também não integram a NATO. Ou seja, se nós formos juntar a realidade europeia que está neste momento a fornecer equipamento para a Ucrânia poder estar a tentar combater a Rússia no terreno, e se nós considerarmos ainda várias notícias que dão conta de que os países, pelo menos os europeus, já não têm sequer meios suficientes para conseguirem assegurar a sua própria defesa se entrarem num conflito armado, quanto mais para ajudarem a Ucrânia, e não têm capacidade para dar resposta às necessidades da Ucrânia no terreno, parece-me que é uma questão de senso comum, que se as coisas continuarem assim, vai chegar a um ponto em que não vai ser mais possível ajudar a Ucrânia. E eu volto a frisar, eu já disse isto aqui na SIC Notícias, e houve gente que disse que não podia ser, porque não fazia sentido. Faz todo o sentido. A Rússia ainda não pôs, como se diz em Portugal, a carne toda no assador. A Rússia vai acompanhando à medida das necessidades que o terreno assim o exigir. Mas a Rússia ainda tem um conjunto de armamento, ainda tem um conjunto de estratégias que pode passar a usar só para poder ser vencedora desta situação. E a NATO já está a gerir como é que pode garantir a sobrevivência dos seus próprios membros que não estão diretamente envolvidos no conflito e que não tem nada a ver com o conflito e que já não tem como conseguir dar resposta para a Ucrânia. Portanto, eu acho que mais tarde ou mais cedo vai ter de se admitir as coisas, mas vai sempre tentar mostrar-se que a Rússia é aquele elemento malvado, a Rússia são os vilões. Vocês que estão do Brasil, eu não conheço se foi assim quando vocês estudaram, mas eu lembro-me de estar na escola e aquilo que se ensinava, por exemplo, da União Soviética, era tudo o que vinha da Rússia e da União Soviética era tudo absolutamente diabolizado. E isto incluía não só a União Soviética e o comunismo em si, isto implicava as pessoas que eram oriundas da União Soviética. Nós olhávamos verdadeiramente, incutiam-nos aquela forma de olhar para o leste, como se tudo o que viesse da União Soviética, incluindo a Ucrânia, da Rússia, etc., fossem povos extremamente atrasados,
muito pouco desenvolvidos, sem qualidade nenhuma de vida, e que nós aqui é que tínhamos muita coisa para os ensinar. Enfim, se calhar vocês aí no Brasil vão recordar um pouco a forma como os portugueses chegaram ao Brasil, não é? Porque foi também muito com esta perspectiva de também mostrar que os índios eram povos atrasados e que nós aqui íamos mostrar. Bom, é assim semelhante. Portanto, é muito difícil mostrar ao português que o russo não é o mal da fita, que não foi o russo que começou este conflito e que não foi sequer o russo que cometeu crimes internacionais em nome de qualquer objetivo geopolítico.